Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa viagem de hoje nos leva às margens do rio Marne, onde uma batalha fundamental na história mundial aconteceu. Confira nesse programa. Antes de tudo, lembre-se que ao final deste programa irei mostrar a você vários brindes que estaremos sorteando, desde que você se inscreva no canal, deixe o comentário e também deixe o like nesse vídeo. A nossa parada de hoje é na cidade francesa de Meaux, essa é a pronúncia correta, o nome está escrito aí. Essa cidade, muito próxima a Paris, é famosa pelo seu queijo brie, mas também famosa pelo belíssimo museu da Grande Guerra, ou seja, da Primeira Guerra, e também pela batalha que aconteceu ali durante essa guerra. Meaux é uma cidade da região de Île-de-France, na área metropolitana de Paris, às margens do rio Marne. Fica a 41 quilômetros do centro de Paris e é conhecida pelo brie de Meaux, ou seja, uma variedade do queijo brie, e pela variedade local também da mostarda. Durante a primeira Batalha do Marne, que aconteceu em setembro de 1914, as tropas alemãs foram detidas nos portões de Meaux. Essa ação heróica não apenas impediu que a cidade fosse tomada pelos alemães, mas também mudou o curso da guerra. Esses campos aqui em volta, hoje com milho plantado, e um campo que é lavrado pelos moradores da região, pelos agricultores dessa região aqui da França, próximo ao rio Marne, nesses campos aconteceu uma batalha decisiva durante o ano de 1914, na Primeira Guerra Mundial. Aqui foi travada uma batalha que mudou o destino da Europa e do mundo naqueles dias do mês de setembro. Mas como foi a Batalha do Marne? Na realidade, as batalhas que aconteceram nessa região foram duas. Uma em 1914, a mais importante e decisiva, e outra em 1918, quando os alemães tentaram novamente furar o cerco aliado na Primeira Guerra Mundial. Nosso alvo hoje, e o nosso tópico, é na primeira Batalha de Marne, perto da cidade de Meaux. E a ênfase nessa batalha é muito importante, porque o que aconteceu foi que os alemães estavam num movimento muito forte em direção ao coração da França e estavam às portas de Paris. E a Batalha do Marne parou o ímpeto alemão, parou o avanço das tropas alemãs. Se eles tomam Paris, com certeza a Primeira Guerra Mundial teria outro rumo. Poderia haver uma paz com os franceses e os britânicos se retirariam da guerra, porque afinal a guerra não era no território britânico. E a Primeira Guerra poderia ter sido, sim, resolvida antes do Natal de 1914, como todos os países e todos os soldados acreditavam. No entanto, a Batalha do Marne salvou Paris, salvou a França, prolongou a Primeira Guerra, porque aí os exércitos se entrincheiraram frente a frente, ficaram entrincheirados em mais de 700 quilômetros de trincheira, no coração da Bélgica, parte da França, até chegar ao Mar do Norte. E, ao final, o impasse ainda continuava e a paz foi feita no armistício em Compiègne, deixando as condições para que surgisse na Alemanha um descontentamento muito grande, e ali estava o ovo da serpente, ou seja, ali começou as raízes do nazismo, nessa desilusão pela má resolução da Primeira Guerra Mundial. Mas isso é uma outra história que a gente vai voltar nela futuramente em outros programas. O que interessa aqui hoje é a Batalha do Marne.
a primeira Batalha do Marne, a batalha mais decisiva da Primeira Guerra Mundial. Não foi a maior, não foi a mais longa, não foi com o maior número de mortos, mas foi a batalha que decidiu os rumos da Primeira Guerra Mundial. Se os alemães vencem no Marne e tomam Paris e a França poderia sair derrotada da guerra, como eu disse, a guerra terminaria. Não haveria Segunda Guerra, não haveria nazismo, não haveria essas variantes todas. Mas a história não é feita de si. Mas é gostoso de vez em quando fazer um pequeno exercício quando a gente fala da Batalha do Marne. Mas chega de falar, vamos ver como foi essa batalha. No fim de agosto de 1914, todas as tropas aliadas foram forçadas a recuarem em direção a Paris. Ao mesmo tempo, as duas principais forças alemãs continuavam avançando pela França após derrotarem a Bélgica segundo o plano Schifflin. A tomada da capital francesa parecia inevitável. Foi então organizado um contra-ataque pelo chefe militar de Paris, Joseph Gallieni, ao longo do rio Marne, para parar a ofensiva alemã. A batalha começou no dia 5 de setembro, quando a 6ª Infantaria Francesa encontrou a 1ª Infantaria Alemã. Os alemães, após baterem a Bélgica, faziam uma pressão tremenda, mas tiveram um erro crasso na condução desse avanço em direção a Paris. O general Moltke, alemão, deixou o lado vulnerável da sua defesa, o seu flanco, e a defesa de Paris iniciou então ataques e obrigou o primeiro exército alemão a voltar para o oeste. Esses alemães chegaram a estar a 40 quilômetros de avistar a própria Torre Eiffel, no centro de Paris. Bastaria avançar mais em bloco e os franceses cairiam. Os comandantes lutavam sem esperanças e o general Gallieni tentava mandar reforços até por meio de táxis. O comandante-geral francês, o Marechal Joffre, entendeu a gravidade da situação e deslocou suas forças para o Marne, reforçando os franceses que correram de Paris para as trincheiras e também os britânicos que estavam a caminho. Com isso, os exércitos franceses penetraram a brecha entre o primeiro e o segundo exército alemão, com os alemães sendo detidos, cercados e obrigados a recuar com urgência. Após esse recuo, começou uma corrida para o oeste em direção ao mar, sem que nenhum dos lados conseguisse se impor, e aí vieram outras batalhas, como Somme, Verdun, Ypres, e as trincheiras foram cavadas e ficaram intransponíveis durante 4 anos. Como eu disse, essa batalha não foi a maior de todas, em números, mas foi a mais importante. As forças envolvidas se equivaliam, 1.080.000 aliados e mais de 900 milhões de alemães. Ao final, 263.000 soldados aliados, incluindo 82.000 mortos, e 250.000 alemães, incluindo 68.000 mortos, estavam na contabilidade. Se você comparar com Somme, Verdun, Passchendaele, a Batalha do Marne foi menor, mas, como eu já afirmei 2 vezes aqui no programa, e eu não canso de dizer isso porque as pessoas não têm muita dimensão do que foi, da importância e do alcance que foi essa vitória no Marne. Então, visitar a cidade de Meaux e visitar o campo de batalha do Marne e o museu foi algo muito importante porque só reafirmou para mim, para a minha concepção de história militar, a importância dessa batalha. E o Museu da Batalha do Marne, ou o Museu da Grande Guerra, na cidade de Meaux, é imperdível. O Museu da Grande Guerra de Meaux é um museu dedicado à Primeira Guerra Mundial e fica a 50 quilômetros de Paris. Foi inaugurado em 11 de novembro de 2011, a partir da aquisição de uma coleção particular de um francês chamado Jean-Pierre Vernet, um grande especialista em Primeira Guerra Mundial. O museu está a nordeste do rio Marne e perto dos locais onde os confrontos aconteceram. Próximo ao museu está o Memorial Americano de Meaux, que foi doado pelos cidadãos dos Estados Unidos em 1932. O objetivo do Museu da Grande Guerra é transmitir a história deste conflito ao público em geral. Trata-se simplesmente do maior museu sobre Primeira Guerra que você tem na Europa. E o grande destaque nele, obviamente, é a Batalha do Marne que aconteceu ali próximo. Nós vamos conhecer agora o Museu da Grande Guerra. Ele fica aqui em Meaux, uma cidade às margens do rio Marne.
E aqui foi travado uma batalha extremamente importante na história mundial, tanto da Primeira Guerra, como também respingou as suas consequências na Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu aqui no Marne mudou a história mundial no século XX. Vamos conhecer o museu e eu vou falar um pouco mais sobre essa Batalha do Marne. O museu tem tanques, tem aviões, tem canhões, veículos e os táxis também, os famosos táxis. E isso tudo faz dele realmente um museu muito completo, muito grande e muito visitado. O que é bem interessante, porque geralmente os museus não atraem tanto público quanto este que eu vi durante a minha caminhada pelo Museu da Grande Guerra em Meaux. Um dos pontos altos do museu é justamente o público, um dos museus mais movimentados que eu já vi aqui na França. Muita gente, muitos jovens participando e visitando, comentando com monitores, etc. Realmente um diferencial que valoriza ainda mais esse belíssimo museu que você precisa conhecer quando estiver aqui na França. E lembre-se que em breve a gente vai ter um roteiro também para essa região, além de todos os outros nossos roteiros de viagem, visitando museus, memoriais, etc. Um dos pontos altos do museu é exatamente a coleção de uniformes. São uniformes, e você observa pelos detalhes, uniformes, por incrível que pareça, ainda uniformes originais da época da Primeira Guerra Mundial. E os uniformes estão muito completos em todos os seus detalhes, inclusive pequenos detalhes como plumas, emblemas, etc. Realmente um luxo. A história dos táxis, talvez você já tenha ouvido, não é? Os soldados que foram para o campo de batalha de táxis, e isso mostra a proximidade de Paris em relação às trincheiras do Marne. Não foram só de táxis, foram principalmente de ônibus e caminhões, mas também de táxis. E a propaganda francesa na época enalteceu o heroísmo desses soldados que foram transportados às pressas para o campo de batalha. Na realidade, a quantidade de soldados que foram de táxis e ônibus para o campo de batalha ela foi bem pequena. A maioria chegou lá marchando mesmo ou de trem até as proximidades. Mas, como diz o John Ford, de novo eu vou citá-lo, né? Se a lenda é maior do que a história, imprima-se a lenda.
Esse é um dos famosos táxis de Paris. O que aconteceu em 1914 foi que, com o avanço alemão em direção à capital da França, a França ficou por um fio. E os exércitos franceses aqui no rio Marne estavam enfraquecidos, precisavam de reforços urgentes. A saída que os franceses encontraram para enviar os reforços o mais rápido possível para a frente de batalha foi em táxis, como esse táxi Renault de 1914. Os táxis foram preenchidos com soldados, os soldados, todo um exército foi colocado em táxi, não ficou um táxi em Paris, e outros veículos também, mas também os táxis levaram os soldados rapidamente à frente de batalha, que estava desestabilizada. A partir dali, os franceses conseguiram recompor as suas forças, detiveram as tropas alemãs para posteriormente empurrá-los de volta ao ponto de partida ou a alguns quilômetros de recuo. Com isso, a Batalha do Marne foi vencida e a história foi escrita mudando totalmente o que viria pela frente. O monumento americano, que está ao lado do museu, que eu já disse aqui que foi doado pelos cidadãos americanos, é bem grande e imponente. E uma curiosidade, agora em junho de 2021, ele foi atingido por um raio. Se você comparar as duas fotos que eu estou colocando aí, o rosto do topo da estátua foi atingido por um raio e está danificado. Quando eu estive lá em outubro de 2021, ele ainda não havia sido reparado. Espero que tenham gostado da nossa visita à cidade de Meaux e também ao Museu da Grande Guerra e ao Campo de Batalha do Marne. Pesquisem mais, procurem saber um pouco mais sobre a importância da Batalha do Marne e aceitem o desafio da minha reflexão. Se os alemães tivessem vencido no Marne, o que aconteceria no restante do século XX na Europa? Essa é uma grande pergunta que a visita ao Marne, ao Museu da Grande Guerra Mundial e também à cidade de Meaux nos fazem refletir um pouco. Como eu disse no começo do programa, se você deixar aí o seu like, um comentário dizendo o que achou e dizendo também que quer concorrer aos brindes e estar inscrito no canal, você vai concorrer a um chaveiro da Primeira Guerra Mundial, um chaveiro com as cores francesas, bem bonito, que eu comprei lá na cidade de Mons, ao livro do Nestor, De Guadalcanal a Creta, o livro em que ele narra suas aventuras e experiências nos campos de batalha, ao livro Red Ladies in Waiting, enviado para nós pelo Flávio da Hobbycraft, sobre aeronaves soviéticas que estão esperando para serem usadas ou
virarem ferro velho, mas as fotos são bem bacanas. O livro do Marcelo Pimentel, 3 missões de resgate sobre ações das forças especiais americanas. Ao chocolate Choca-Cola, o chocolate do paraquedista alemão, que o Han trouxe da Alemanha para nós. E também é uma camisa do Viagem na História. Todo esse pacotão pode ser seu. Para isso, faça o que eu já te pedi. Era isso que eu tinha por hoje. Espero que tenham gostado e eu volto em breve. Até mais.